Boa tarde, boa noite, sejam então todos bem-vindos à nossa aula de número 15. Na aula de hoje, eu estarei falando com vocês sobre os modelos atômicos, né? Bom, pessoal, essa aula eu estou regravando ela para o nosso canal, correto? Devido a algumas mudanças que nós estamos fazendo aqui na arte do canal e também a algumas mudanças que nós estamos fazendo também na apostila que vocês podem estar acompanhando esta aula de hoje, tá bom? Está aparecendo aí no vídeo de vocês, neste momento, um linkzinho onde vocês podem estar adquirindo a apostila gratuitamente em PDF. Beleza? Dados os nossos recados, então vamos para o que interessa, que é falar sobre os modelos atômicos, né? Sobre a evolução e a época de cada um deles. Nós vimos na aula passada, na aula de número 14, que as primeiras ideias do átomos, né, vieram lá na Grécia Antiga, né, dos filósofos gregos lá, né, que eles estavam debatendo e discutindo sobre as ideias atômicas, né. Só que essa ideia, pessoal, ela entrou por muito tempo no esquecimento e foi apenas no ano de 1808 que o físico inglês chamado John Dalton, né, retorna com essa ideia atômica. Então, essa ideia sobre o átomo não foi uma ideia abstrata. Ele fez vários experimentos, né, e com experimentos que nós não entraremos em detalhes nessa aula, né, ele concluiu o seguinte: o átomo, ele é um material esférico, né, ele é uma partícula esférica. Então o que seria então a tal da partícula, para quem não viu a aula de número 1, que é quando eu explico isso? Seria algo muito pequeno em relação a algo muito grande. Não é bem essa definição ao pé da letra, né? Alguns professores podem até criticar o meu trabalho quanto a isso, mas para que os nossos alunos que vai prestar vestibular entendam, nós vamos entender que partícula seja isso. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Então a primeira ideia dele era que o átomo era esférico, né? Ele era maciço, também indivisível e se unia por outros átomos, né? Através de atrações eletrostáticas. O que é isso então, pessoal? Seria aquela mesma atração que você faz quando você atrita uma caneta, uma régua no seu cabelo e depois consegue atrair pequenos papeizinhos, beleza? E ele ainda concluía que átomos de elementos diferentes possuem tamanhos diferentes. Então aqui, pessoal, nessa segunda folhinha aqui, eu trouxe um modelozinho que retrata isso para vocês. Deixa eu levantar aqui um pouquinho o papel. Então aqui vocês veem, né? Eu tenho aqui mostrando para vocês um átomo menorzinho, né, que eu estou simbolizando, que é um átomo de hidrogênio, e aqui um átomo maiorzinho, que é um átomo de oxigênio. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando aqui de 1808, beleza? Não se levava em conta a natureza elétrica da matéria, não se levava em conta outros fatores que hoje em dia pode ser abstrato. Bom, pessoal, para aquela época, essa descoberta do Dalton, né, esse modelo, foi fantástico, né? Deu a ideia em inúmeras outras pesquisas, mas nem sempre foi aceita na comunidade química, né? Muito menos na comunidade física, que naquela época só tinham físicos na época. A química pouco se falava, pouco se sabia, entendeu? Então, o Dalton, ele iniciou o trabalho da química com experimentos, a provar, né? Ele começou a provar as coisas. E foi daí, então, que nós podemos dizer, né, que foi um grande salto para a química começar a ser o que ela é hoje, né, uma ciência totalmente experimental e entre outras coisas. Beleza, pessoal? Mas nós não vamos entrar em muitos detalhes nessa coisa de história da química, né? Nós temos outras teorias mais importantes para estar discutindo nessa aula de hoje. A segunda, pessoal, que eu quero estar falando com vocês é sobre o átomo de Thomson. Então, este novo modelo, né, ele ficou conhecido devido à existência elétrica da matéria, né? Porque o Thomson, ele se baseou o seu modelo em cima dos experimentos do alemão chamado Julius Plöcker. Então, pessoal, como que era feito
como que esse experimento foi feito e qual é a relação dele com o átomo de Thomson. Vamos pegar aqui o segundo esboço aqui. Bom, eu vou dar um zoom aqui para que vocês tenham o conhecimento do experimento de Plucker. Então, pessoal, olha só. Este experimento, né, ele pode ser encontrado facilmente na internet, né? Nós temos vários vídeos que mostram isso. Eu vou tentar postar aqui na telinha para vocês um link para vocês verem esse experimento com os raios catódicos. Ele é o seguinte, né? Ele é feito dentro de um tubo chamado tubo Crooke. Este tubo, ele é um tubo quase que totalmente no vácuo. Ele é quase totalmente sem vácuo nenhum. Perdão, ele é quase totalmente sem gás nenhum. E por que ele é quase totalmente sem gás nenhum? Para que os gases, as partículas existentes ali dentro, não interfiram no experimento. Então o que foi feito, né? O Plucker, ele observou a saída de luz, né, dos raios catódicos. Ele bombardeou raios catódicos, né, que ele quis chamar esse nome porque foi da cabeça dele, né, não tem nada em específicos ou coisa do tipo, né, não confunda com radioatividades, né, para quem já tem domínio ou conhece esse assunto, certo? E ele percebia que ele via esse raio saindo quando ele começou a trabalhar. E ele colocou um objeto e ele via que em volta desse objeto que ele colocava, então aumentar o zoom aqui para vocês verem, ele via que neste objeto aqui, onde a minha caneta está mostrando para vocês, se projetava uma sombra. E o Plucker não conseguia explicar o porquê. E o que era mais engraçado ainda, pessoal, é que essa luz aqui, ela era atraída por um ímã. Então, o Thomson, aproveitando do trabalho dele, o que o Thomson pegou e fez? Ele sugeriu uma nova ideia para o átomo, né? E o que ele falou? Ele falou assim, ó, gente, deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para trás. Ele falou o seguinte, olha, gente, o átomo é uma grande massa positiva, com os elétrons que possuem as cargas negativas. Grande assim, gente, é grande em relação ao tamanho dos elétrons, tá? Não confunda, porque átomo é partículas subatômicas que não dá para ser vista a olho nu, né? E com a nossa tecnologia atual, nem com os microscópios mais potentes, a gente consegue ver o átomo. Certo, pessoal? Certíssimo, né? Então, o que ele ainda propôs, né? Ele propôs que havia um equilíbrio das cargas, né? Devido ao rearranjo delas. Como assim, Emerson? Não deu para entender. Bom, pessoal, as cargas positivas e as negativas, elas eram distribuídas dentro dos modelos atômicos de tal forma em que não tivesse uma repulsão, entendeu? De cargas iguais juntas. Vocês imaginam uma massa, né? Uma massa toda, tipo parecendo uma massa de bolo com crua, ou então a massa de um panetone, né, coisa do tipo. Vocês imaginam aquilo tudo junto só de cargas positivas? Pelo que sabemos, haveria de ter uma repulsão, mas que não foi o caso aqui, né, devido a essas cargas terem contrabalanceado devido a um equilíbrio, né. E a luz era a saída dos elétrons dos átomos. Ou seja, esses elétrons, eles podiam se movimentar dentro dessa massa. Por isso que há a explicação de que as cargas não saltavam lá de dentro. Então, pessoal, olha só. Aqui eu tenho um modelinho do modelo de Thomson, né? Eu tentei desenhar ele meio numa esfera 3D, né? Mas eu não desenho lá grandes coisas, né? E então o que eu fiz foi o seguinte. Nada mais, nada menos aqui, pessoal, do que estarmos... como isso aqui, esse pedacinho aqui, ó, que eu vou estar grifando para vocês aqui em marca-texto. Este pedacinho que vocês estão vendo seria como se fosse a parte interna de dentro do átomo. Ou seja, então, pessoal, essa bolotinha com esse pedacinho que está destacado seria como se fosse a parte de dentro. Então, tudo isso daqui que vocês estão vendo é uma grande massa positiva, como eu disse, grande em relação aos elétrons que está aqui. Átomo é uma partícula muito pequena que nos tempos atuais, nem com os nossos microscópios mais potentes, nós conseguimos vê-lo. Beleza, pessoal? Beleza, né? E aqui era como se nós partíssemos um pedacinho do átomo e víssemos dentro deles.
dele. Então, olha só, pessoal, o tanto de elétrons que tem lá dentro. Então, os elétrons, eles também existem dentro dos átomos. Beleza, pessoal? Essa, então, foi a ideia do Thomson, baseando-se nos experimentos de Plucker. Mas, aqui, se nós dermos continuidade ao nosso trabalho, né? Isso foi no ano de aproximadamente 1894, certo? Mas alguns anos depois, veio um outro carinha e derrubou essa ideia. Mas por que ele derrubou essa ideia? Será que ele queria provar, né, que ele era o melhor, ele era o mais sabichão, ou coisa do tipo? Ou será que tem algo químico por trás disso tudo? Bom, pessoal, se formos parar para pensarmos, né, eu falei com vocês que Dalton, ele iniciou o trabalho da química, com experimentos e etc. Então, o Thomson, ele apenas se baseou numa ideia, né, de observações vistas através de Plucker, né, do experimento de Plucker, perdão. Mas então, como iremos saber que o experimento dele estava certo? Então, para isso, quem vai nos responder a essa perguntinha foi um carinha chamado Rutherford. Bom, gente, vamos então, digamos, jogar água nos sonhos de vocês um pouco. Não foi bem exatamente o Rutherford, né, que descobriu o novo modelo atômico e etc. Na verdade, trabalhando com experimentos, né, com materiais radioativos ou com raios, né, como eu destaquei aqui entre aspas para vocês, né, dois alunos chamados Geiger, contador Geiger, perdão, me embolei aqui, pessoal, desculpa. Dois alunos de Rutherford, Geiger e Marsden, né, realizando experimentos no laboratório de Rutherford. Então, gente, o modelo atômico só ficou conhecido como modelo de Rutherford porque o laboratório era dele, mas ele, na verdade, ele não ajudou em nada na parte prática do experimento, beleza? Ele apenas ficou com o nome, com o mérito, com a honra e com todo o resto, enquanto, na verdade, os alunos dele que trabalhavam com os modelos atômicos. Mas por fim, né, deixando um pouco esse contexto histórico de lado, vamos entender o que era o modelo dele. O que ele fez? Pegou uma lâmina de ouro finíssima, da finura mais ou menos de um fio de cabelo, né? E ele queria que tivesse 10.000 átomos empilhados dentro dessa lâmina. Hoje sabemos que existe muito mais do que 10.000. Mas, se aqui no meu desenho, como vocês podem estar vendo, se pudéssemos dar um zoom, nós veríamos a ideia, né, que Rutherford e seus alunos tiveram para fazer esse experimento, é que os átomos estariam empilhados desta maneira aqui, que nem está aqui no esboço do desenho. Então, galera, o que eles pegaram essa lâmina de ouro e fizeram? O Geiger e Marsden, né, no laboratório do professor Rutherford, né, eles fizeram esse seguinte esqueminha aqui que vocês estão vendo aqui. Eles usaram um material radioativo chamado polônio, beleza? E esse material, ele emite partículas alfas. Ele é um material radioativo. Então, aqui eu estou desenhando para vocês as emissões das partículas alfas. As partículas alfas são partículas, né, representada por essa letrinha grega chamada alfa, né? Dá um zoom aqui para destacar o alfa. E este alfa, essa partículazinha desenhada aqui em cima, ela possui cargas positivas, certo, pessoal? Certo. E durante o experimento deles, o que eles observaram foi o seguinte: quando batia aqui nessa lâmina de ouro, alguns dos raios passavam direto, outros sofriam pequenos desvios, só que tinha se eu não sei o número que é o certo de cabeça, mas eu acho que era um a cada 10.000, batia na lâmina e sofria grandes desvios. Praticamente voltavam. E como eles sabiam disso? Porque quando essas partículas alfas que batiam nessa lâmina finíssima de ouro, aqui do lado, eu esqueci de mencionar, isso daqui era uma placa de zinco.
Então, quando a radiação batia, ela emitia um brilho. Algo desse tipo aqui. E este foi um trabalho exaustivo, que durou dias, e durou noites, e durou semanas, e ele sempre contando todas as partículas que estavam aqui. Beleza, pessoal? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Essas observações aqui, né, foram aquilo que eu acabei de falar aqui para vocês agora. Algumas partículas sofriam um grande desvio, né? Então essas daqui, como eu mostrei, são as partículas que sofriam um grande desvio. Uma a cada 10.000, né, sofria o grande desvio. Então, que pequena correção aqui, pessoal. Algumas partículas sofriam um pequeno desvio após bater, né, que são essas daqui, e uma a cada 10.000 sofria esse grande desvio aqui. Agora tá certinho, né? E algumas partículas passavam direto, sem sofrer desvio algum. Por que será que era isso então, pessoal? O Rutherford esperava que tivesse esse comportamento aqui no átomo dele, né? Por quê? Ele fez o experimento para tentar provar a teoria de Rutherford, né? Que ele nada mais, nada menos do que queria era provar que as partículas iriam passar direto assim. Talvez uma ou outra poderia sofrer um pequeno desvio, né, na hora que incidisse sobre a lâmina de ouro, né, e etc. E esse desvio já teria sido calculado. Mas este não foi o comportamento esperado. Então, pessoal, como que este não foi o comportamento esperado por ele, o Rutherford sugeriu um novo modelo atômico. Então, quais que foram as hipóteses levantadas por ele? Foram as seguintes. Ele falou, né, que o átomo ele é composto por um centro positivo, certo? Um centro de massa positiva, possui um grande espaço vazio, né? Depois eu vou fazer uma analogia que vocês vão entender o tamanho desse espaço vazio. E os elétrons estão em regiões ao redor do núcleo. Então, ele lançou o seu novo modelo atômico. Então, pessoal, não sei se está dando para ver legal a diferença das cores aqui, né, para vocês. Mas olha só, aqui no meio eu tenho uma corzinha mais forte que eu estou destacando como núcleo, né? E aqui dentro seria um átomo. E aqui em volta, nesses pontinhos que eu marquei aqui para vocês de azul, são os elétrons. E estes elétrons estão numa região, tá, dentro do núcleo atômico, né, que é aonde ele se concentra, onde todos os elétrons ficam. Gente, para vocês terem noção do quão grande é a diferença entre essa região onde encontra os elétrons e aonde tem este núcleo, seria a mesma coisa de vocês pegarem um alfinete e colocar bem no centro do estádio do Mineirão aqui em Belo Horizonte. E a arquibancada mais externa do Mineirão seria toda essa região onde estaria o elétron mais próximo do núcleo do átomo. Então, para vocês verem, é uma coisa fantástica, não é verdade? Um núcleo extremamente pequeno e os elétrons extremamente longe. Lembrando que nós estamos fazendo analogias com partículas extremamente pequenas. Bom, pessoal, só que o modelo de Rutherford nasceu com alguns probleminhas, né? Variar, né? Se não tivesse nascido com probleminhas, já começou errado, não tinha como não ficar errado, né? Botando os menininhos para trabalhar, coitado deles, né? Brincadeira, gente, vamos deixar a brincadeira à parte e vamos voltar para nossa aula. Então, o modelo do Rutherford começou já com problemas. O primeiro deles era: por que os elétrons não caem no núcleo? Ele não soube responder. Por que os elétrons não caem no núcleo? Porque, olha só, os elétrons poderiam estar assim, andando em espiral, andando em espiral, andando em espiral, espiral e bum, cair aqui no núcleo e causar uma explosão atômica e virar uma bagunça e etc. Por que isto não acontece? Bom, o Rutherford ele não conseguiu responder isso. O modelo dele já nasceu cheio de problemas. E ainda, por que o núcleo não se desestabiliza? Por que o núcleo iria se desestabilizar? Vocês devem estar se perguntando. Este pontinho vermelho aqui, pessoal, ele é composto somente por massas positivas. Como que essa massa ela não estoura e não vai
pro além, entendeu? Como que este pontinho chamado núcleo, né, que contém essas massas positivas, não se desestabiliza, não destrói tudo. Bom, pessoal, ele não soube responder, mas o Rutherford, ele sugeriu que devia existir junto a este núcleo uma outra partícula sem cargas, que ele não soube explicar o que era, nem deu nome a ela, mas ele disse que talvez essa partícula sem cargas manteria o equilíbrio e não deixaria com que este núcleo explodisse. Beleza, pessoal? Mas ele ainda não conseguia explicar por que os elétrons não caíam dentro do núcleo. E quem vai explicar isso pra gente, no último modelo atômico que nós iremos ver nessa aula de hoje, é Bohr. Bom, pessoal, o Bohr, né, ele era aluno de Rutherford. E ele elaborou uma teoria 2 anos depois que Rutherford publicou o seu modelo atômico. Ele baseou na teoria de Einstein e Planck. E ele baseou na quântica. Então, o Bohr, ele introduziu a quântica na química. Beleza, pessoal? Através de trabalhos e estudos matemáticos. E, mais tarde, ele vem a gerar o que é o espectro de hidrogênio, né? E hoje tem o espectro conhecido como espectro de emissão de luz. Ou de ondas, né? Também porque a luz só seria emitida na região do visível. Bom, pessoal, tirando essas pequenas curiosidadezinhas, né? Essas curiosidadezinhas, nós iremos ter mais pra frente uma aula específica para falar sobre isso, né? Mas eu queria estar falando para vocês assim, que as ideias, né? O Bohr, as contribuições que ele deu para os modelos atômicos foram as seguintes: os elétrons, eles estão numa região estacionária chamada eletrosfera. Essa coisa de movimento estacionário, região estacionária, etc., velocidade estacionária, é melhor vocês procurarem ver em física, né, e etc., porque não convém ficarmos entrando em detalhes sobre isso, né? E ao fornecer energia suficiente, o elétron, né, representado aqui como E-, é excitado ao nível mais externo. Então, pessoal, ele nada mais, nada menos, ele apenas complementou o modelo de Bohr, de Rutherford. Ele falou que os elétrons, eles não estavam nessa região assim a Deus dará. Eles estão em regiões chamadas eletrosferas, né, que foi o nome que Bohr deu. E essas eletrosferas ele chamou de camadas. E ele deu os nomes de camada K para a primeira, camada L para a segunda, camada L, camada M para a terceira, camada N para a quarta, camada O para a quinta, camada P para a sexta e camada Q para a sétima. Certo, pessoal? Então, esses foram os nomes das camadas que ele deu. Hoje em dia, não se chama mais de camada, e nem muito menos são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. Hoje em dia chamamos de níveis de energias, e ao invés de chamarmos pelas letras, nós chamamos por números. Então é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza, pessoal? E cada nível de energia desse comporta um número máximo de elétrons, que já está escrito aqui em azulzinho para vocês verem. Então aqui, por exemplo, na camada K, temos um comportamento máximo de 2 elétrons. Aqui nessa outra, 8 elétrons, 18, 32, 32, e assim sucessivamente, de acordo com todos esses numerozinhos aqui. Beleza, pessoal? Só que o modelo de Bohr também nasceu com problemas. Por quê? Quando chegávamos nos metais de transição, essa distribuição ficava totalmente anormal. E isso quem vai nos responder, e nós veremos nas aulas mais à frente, é Linus Pauling. Beleza, pessoal? Então tá. Para terminarmos a aula de hoje, né, falaremos do modelo planetário, né, que ficou conhecido aqui o modelo de Bohr, né? E para finalmente terminarmos a aula de hoje, né, eu quero destacar para vocês que aquilo que Rutherford previu em mais ou menos 1904 foi descoberto em 1932, que é a descoberta do nêutron. Beleza, pessoal? Então, essa foi nossa aula de modelos atômicos, né? Um pouquinho grande, mas eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o porquê da evolução atômica, né? E eu queria muito
para finalizarmos essa aula de hoje, que vocês entendessem que os modelos atômicos, eles não foram sendo feitos porque eles estavam errados ou coisa do tipo, ou porque eles não serviam mais. É porque eles precisaram sofrer essa evolução porque eles não atendiam mais à necessidade da época. Beleza, então, pessoal? Então fica meu abraço para vocês, dá um curtir aí se vocês gostaram do vídeo, indique para os coleguinhas para que todos possamos ver e passarmos no vestibular, certo? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.